você é investidor? Tem ações na bolsa? Então presta atenção no que eu tenho para te falar. Estamos naquela época em que o leão anda faminto por aí. Isso quer dizer que é o momento de fazer a declaração de investimentos no imposto de renda. Mas e aí, sabe como declarar? Sabe a diferença entre cada tipo de investimento na hora de fazer a declaração? Fazer investimentos em ações é uma prática financeira que vem crescendo muito nos últimos anos, principalmente durante e depois do período de isolamento social. As pessoas passaram a se interessar mais pelo assunto e a comprar ações de empresas. Investimentos são considerados parte da sua renda, portanto, precisam constar na declaração do imposto de renda. Bom, esse é um assunto bem amplo. Cada investimento é declarado com as suas particularidades. Então, neste vídeo, vamos abordar as ações da Bolsa de Valores por meio de uma corretora. Vou te explicar direitinho como funciona. Antes, vamos entender o que são as ações na Bolsa de Valores. As ações são títulos que representam uma fração do capital de uma empresa. Então, ao comprar uma ação, o investidor se torna uma espécie de sócio da companhia e pode receber dividendos e lucros. Essa compra de ações acontece por meio da Bolsa de Valores, que funciona como um lugar seguro que pessoas e empresas podem fazer negócios. É o mercado de ações, no qual as empresas vendem parte de seu negócio, na forma de ações, no caso, e as pessoas interessadas podem comprá-las e vendê-las entre si para obter lucro. E para fazer esse intermédio entre quem quer investir nas ações de uma empresa e a Bolsa de Valores, existem as corretoras, que fazem essa ponte entre investidor e bolsa, garantindo mais segurança nas negociações do investidor. As ações são compradas por unidade e, de acordo com a quantidade de unidades, temos um valor total. Ou seja, quanto mais ações de uma empresa, maior é o seu percentual de sociedade com ela. Por exemplo, se você compra 300 ações de uma empresa X por R$20 cada ação, o valor da compra das suas ações é de R$6.000. Ei, espera só um minutinho, tem uma coisa importante para te perguntar. Já deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho? Não? Então vai lá, eu aguardo aqui. Pronto, agora podemos ir para a prática. Boa notícia, a Receita Federal resolveu facilitar um pouco as coisas para os contribuintes que investem na Bolsa. Até o ano anterior, quem realizou operações em Bolsa de Valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, estava obrigada à entrega da DIRPF. Mas, a partir de 2023, a Receita Federal trouxe uma novidade sobre esse assunto. Só estará obrigado a entregar a DIRPF se realizou operações de alienação em Bolsa de Valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, se a soma foi superior a R$40.000, ou com apuração de ganhos líquidos sujeito à incidência do imposto. Portanto, se você apenas investiu e não realizou operações de alienação em Bolsa de Valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, você não está mais obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Claro que essa não é a única hipótese de obrigatoriedade. Outros fatores podem interferir na obrigatoriedade. Existem outras 7 hipóteses de obrigatoriedade. Vou deixar todas na descrição do vídeo, combinado? O que você precisa ficar esperto é que, se por acaso você estiver obrigado a entregar a declaração do imposto de renda por qualquer uma das 8 hipóteses, então você precisa informar todos os seus investimentos. Captou a pegadinha da Receita Federal? Ela realmente deu uma flexibilizada na regra, já que você não precisará informar os seus investimentos na declaração, desde que você realmente não esteja obrigado a entregar a declaração por mais nenhum motivo. Porque se estiver obrigado por outro motivo, vai ter que entregar. E tendo que entregar, vai ter que informar todos os investimentos. A Receita Federal foi bem perspicaz nesse aspecto, temos que admitir. Antes de começarmos o passo a passo, deixa eu contextualizar aqui para você. A Receita Federal quer saber quantas e quais ações você tinha no final do ano passado e o custo dessas ações. Ou seja, os seus bens e direitos. E onde você busca essas informações? Em suas notas de corretagem. Lá estará informado o quanto você pagou pelas ações e não o valor de mercado delas atualmente. Uma dica muito valiosa que eu dou é que você se organize bem e tenha essas notas, demonstrativos e documentações sempre acessíveis, pois serão de grande utilidade na hora de declarar tudo isso. Certo? Agora, oficialmente, vamos para a prática. Deixar as coisas mais claras. Vamos começar abrindo o programa do IRPF. Vou utilizar aqui no notebook, mas você pode utilizar pelo celular ou pelo portal do ECAC, beleza? Só abrindo parênteses aqui bem rapidinho. Você pode optar pela declaração pré-preenchida na hora de fazer a sua declaração. Ali já vão constar muitas das suas informações, inclusive sobre os seus investimentos. Então, cabe a você conferir e arrumar caso haja alguma informação equivocada. Mas a pré-preenchida pode ser um facilitador. Fechamos os parênteses. Caso você queira fazer do zero, é só seguir esse passo a passo que é bem simples de entender. Ou, se usar a pré-preenchida, quando for conferir, você já sabe onde cada informação está. Então vamos lá!
Vamos começar declarando os bens e direitos, ou seja, declarar que você comprou e possui estas ações. Em fichas da declaração, vá até a ficha Bens e Direitos. Aí é só clicar em Novo e vai abrir essa telinha que você está vendo agora. Vamos colocar o grupo 3, Participação Societária, no campo Grupo. Na sequência, no campo Código, você deverá selecionar o código 1, Ações, inclusive as listadas em bolsa. Na sequência, vamos preencher o campo CNPJ da ação que você está lançando. E por fim, na aba Discriminação, você vai fazer uma breve descrição de quantas ações comprou, nome da ação, nome da corretora, valor unitário, todas as informações que você achar pertinente. Por exemplo, comprei 300 ações da empresa X com um valor unitário de R$20 cada ação, através da corretora Z, CNPJ tal, sem taxa de corretagem. A taxa de corretagem é o valor que algumas corretoras cobram para fazer esse intermédio entre bolsa de valores e os investidores. Mas depende muito de qual corretora está fazendo a negociação. Algumas delas não cobram essa taxa. Agora você sinaliza que é sim uma ação negociada em bolsa e preenche o código de negociação. Aqui nesse campo você coloca o valor total dessa compra. Ou seja, se a gente se basear no exemplo anterior, ficaria 300 vezes R$20, totalizando R$6.000. Então, é só dar o OK e pronto, estão lançadas essas ações. Mas você precisa fazer isso para cada ação que você tenha, beleza? Por exemplo, se você tem 300 ações de uma empresa, 200 de outra e mais 400 de outra, serão 3 lançamentos, seguindo esse passo a passo que acabei de te mostrar. Se você já tinha comprado as ações em anos anteriores, terá que preencher também o campo Situação 31/12/2021. Faça isso com cada ação que você tiver. É preciso que estejam todas devidamente preenchidas e especificadas. Agora, vamos para a outra parte, a declaração dos proventos recebidos. Esses proventos são recebimentos que você teve quanto às suas ações ao longo do ano. Pode ser aquele dinheiro referente a pagamentos de dividendos, podem ser juros de capital próprio e podem ser ativos, quando a empresa faz um aumento de capital e dá aos acionistas novas ações a título de bonificação. Diferente da primeira etapa, a responsabilidade de ter esses dados não é do investidor. Existe um documento oficial que chega até você trazendo a relação desses rendimentos. Para informar esses rendimentos na declaração, existem mais de uma maneira correta. Primeira, na própria ficha de bens e direitos, onde você informou a ação, tem um campo chamado rendimentos associados lá no fim da página. Caso sejam rendimentos isentos, como dividendos, você deve clicar em Informar rendimentos isentos. Nesse caso, você será redirecionado para a ficha Rendimentos isentos e não tributáveis, para o rendimento 9, Lucros e dividendos recebidos. Na sequência, você preenche os valores dos dividendos no ano inteiro e clica em OK. Ou então, na mesma ficha de bens e direitos, você clica em Informar renda exclusivos, quando for informar os juros sobre capital próprio. Preenche o valor e clique em OK. Outra maneira que você também pode utilizar é clicando diretamente na ficha Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva e fazendo o preenchimento nos dados, no código 10, Juros sobre capital próprio. Atenção para uma situação específica. Vamos imaginar que você comprou ações, recebeu dividendos ou juros sobre capital próprio, sobre valores e depois vendeu as ações antes do ano acabar. E aí, como declarar isso? É bem simples. Você preenche a ficha de bens e direitos, como te expliquei há pouco, mas não coloque o valor no campo Situação em 31/12/2022. Informe os rendimentos conforme o tipo, lucros e dividendos em rendimentos isentos, juros sobre capital próprio na ficha de tributação exclusiva definitiva. É de sua responsabilidade informar as vendas, lucros e prejuízos. O ideal é você ficar ligado quanto aos prazos e fazer os pagamentos dos DARFs, caso necessário, durante os meses do ano. Se você teve lucro com a venda das ações e as vendas são acima de 20 mil, você precisa pagar o DARF, independentemente do valor. Independente se tiver lucro ou não, eles precisam ser declarados, mas não serão necessariamente tributados. Certo, mas se minhas vendas não ultrapassarem esse valor? Daí você declara na ficha Rendimentos isentos e não tributáveis da mesma forma que declaramos os dividendos, com o código 20. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsa de valores nas alienações realizadas até R$20 mil. Na sequência, coloque os dados e o valor do lucro obtido na venda e clique em OK. Já se as vendas foram maiores que 20 mil, haverá imposto sobre esse valor, precisando gerar o DARF. Nessa situação, você precisa clicar na ficha Renda Variável, Operações Comum Day Trade. Então você coloca o mês em que fez as operações com lucro, e em operações comuns você coloca o lucro. O próprio sistema irá te dar a alíquota e os valores. Se você pagou os DARFs, é só preencher cada mês que as vendas ultrapassaram R$20 mil. Agora, se você fez vendas de suas ações e teve prejuízo, você também precisa declarar isso. Na mesma ficha anterior, Operações Comuns Day Trade, você faz o mesmo processo anterior, mas por se tratar de prejuízo e não de lucro, você vai colocar um sinal de menos, e então o valor do prejuízo.
Simples assim. Com a declaração do prejuízo, você gera um crédito para meses seguintes. Por exemplo, se você declarou um prejuízo de R$2.000 em julho, para agosto será deduzido esse valor do imposto a pagar. Viu só como é fácil declarar? Agora que você já sabe como declarar seus investimentos, já pode ficar tranquilo quanto à obrigatoriedade e sobre como funciona esse processo de declaração. Mas se ainda restou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E claro, deixe o seu like, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho, combinado? Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!